Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma noite para a gente trazer a mensagem da Palavra de Deus para todos. Eu creio que é um momento especial que a gente separa para a gente estar junto com o Senhor, estar orando, estar meditando na Palavra de Deus. E essa noite eu quero trazer uma palavra que o próprio tema já diz tudo para nós. Sustento do Senhor. Amém? Quero fazer uma oração para a gente iniciar, para a gente começar. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui, Pai, mesmo que seja online, mesmo que as pessoas estejam distantes, mas que a palavra do Senhor alcance a cada um, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao coração de cada um essa noite, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, alcança, Senhor, várias pessoas, muitas vidas, para que elas possam ser edificadas, consoladas, ó Pai, e confortadas pela Tua palavra. Te peço, Senhor, usa meus lábios aqui essa noite, ó Pai, para falar o coração de cada um, e que o Espírito Santo de Deus que esteja ministrando essa palavra essa noite. Que seja, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém. E nesses pequenos, poucos minutos, né, que a gente possa estar junto aqui, que você possa abrir os seus ouvidos espirituais, possa abrir o seu coração, tá? Para a palavra de Deus essa noite. Eu convido vocês a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 9. A gente vai estar lendo até o 15. Né? Como eu disse, é uma palavra que vem para que a gente seja sustentado pela palavra de Deus, seja sustentado pelo Senhor. A própria palavra de Deus, né, o próprio tema que eu coloquei aqui esta noite, seja o sustento do Senhor, né, aquilo que vem do Pai, aquilo que vem de Deus para a nossa vida. Em Êxodo 17, versículo 9 ao 15, ele diz assim, ó: Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do monte e o bordão de Deus estará à minha mão. Versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do monte. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Eu vejo nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, onde o sustento do Senhor era com o povo de Israel. Desde quando eles saíram do Egito, que Deus os levou para uma terra, né, que mana leite e mel, a gente vê que o Senhor sustentava eles de todas as formas. Mesmo eles, quando estavam reclamando, né, por falta de água, por falta de comida, o Senhor os sustentava, o Senhor enviava água, o Senhor enviava o alimento, o pão que descia do céu. Então a gente vê um sustento de Deus para a nossa vida. E às vezes as pessoas, a gente mesmo se esquece desse sustento de Deus, né? Às vezes nós passamos por lutas, por tempestades e acabamos esquecendo o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus faz na nossa vida todos os dias. Muitas pessoas, elas se esquecem, né? Porque elas acabam na correria do dia a dia, em trabalho, os seus afazeres, muito corre, e acabam se esquecendo que Deus está sustentando. Desde o momento em que você se levanta para você trabalhar, que você dá um bom dia para o Senhor, ora a Deus,
Ele já está te sustentando. Mas muitas pessoas, elas acabam se esquecendo desse sustento porque elas querem, sabe, algo que ela possa ter com suas próprias mãos, com seu próprio sustento, sabe? Muitas pessoas elas correm atrás de status, correm atrás de reconhecimento, né? Perdão. Mas muitas vezes se esquece que eles acabam colocando acima disso o seu próprio ego. Se esquece que quem dá o sustento para nós é Deus. O povo de Israel, quando estava ali no deserto, houve um momento em que eles mesmos murmuraram: que saudade da comida do Egito, dos pepinos, dos tomates. Lá, pelo menos, a gente tinha covas para ser enterrado se a gente morresse. E nesse deserto, ficaremos largados. Mas a gente vê que Deus sustentava eles em todo momento, mesmo com suas murmurações, mesmo reclamando. É muito bonito quando a palavra de Deus fala que durante o dia uma nuvem fazia sombra para eles. E durante a noite uma coluna de fogo iluminava o caminho por onde eles estavam andando, por onde o Senhor os levava, que era para a terra prometida. E a gente acaba se esquecendo disso. A gente acaba colocando o nosso ego na frente, sabe? A gente acaba colocando que eu consegui isso, eu que consegui me sustentar, eu que consegui chegar no cargo em que eu cheguei. Mas a gente esquece que acima de nós está um Deus todo-poderoso. Muitas pessoas elas buscam em vários lugares o sustento, mas elas acabam esquecendo de buscar em Deus, o Deus todo-poderoso. Algumas pessoas, né, a gente pega como exemplo assim, algumas pessoas elas chegam a buscar até mesmo na igreja, sabe, uma bênção, um sustento, mas quando acontece a bênção, acontece o sustento, é algo que a pessoa recebe, mas esquece de glorificar, esquece de agradecer a Deus, esquece de permanecer na presença de Deus. E aí muitas das vezes começa as coisas darem errado, começa as coisas ficarem difíceis, começa a surgir alguns problemas, as pessoas acabam culpando Deus, porque aquilo não aconteceu. Mas Deus, em todo momento, Ele está cuidando da gente. Ele está olhando para nós, Ele está nos sustentando. Uma passagem que eu quero trazer para nós, né, que fala sobre o sustento. A gente vê lá em Gênesis 47, a gente vê que José, a partir do capítulo 47, ele já era governador do Egito. Deus deu uma sabedoria tão grande para ele que ao ponto dele ser o governador de toda a terra do Egito. Tem uma passagem, tem um texto bíblico da palavra de Deus que fala que José ele começou a comprar terras, gados para Faraó, porque as pessoas elas não tinham mais dinheiro para comprar o alimento. Então elas ofereciam o seu gado para poder ter o alimento. E quando a comida acabava, eles não tinham mais gado para poder comprar o alimento, eles vendiam as suas terras. Mas Deus deu uma sabedoria tão grande para José que ele foi sustentando o povo e o Egito foi crescendo, né, em quantidade de terras, porque a fome ela atingiu várias regiões ali do Egito, não só no Egito, mas toda a região em volta do Egito. E o Egito foi crescendo. E a sabedoria que Deus tinha dado para José fez com que, quando a sua família veio, né, para comprar o alimento, que passou toda aquela transição onde José se revelou para os seus irmãos, perdoou os seus irmãos, trouxe toda a sua família, seu pai para morar ali, a gente vê que Deus ele era com José ao ponto de, quando o faraó falou assim, sua família pode morar aqui, escolhe o lugar que você quiser morar com seu pai. Escolhe o lugar que você quiser morar com a sua família, com seus entes queridos. E José ele escolheu uma terra boa para morar com sua família, porque Deus estava sustentando o Egito e Deus estava sustentando José com sabedoria, sabe, com direção em tudo que ele fazia. E é isso que o Senhor tem para nós. Se você ler Gênesis 47, fala toda essa história,
o que o Senhor fez na vida de José, o que José fez para o povo de Israel, que saiu da terra seca, árida, para morar no Egito, e ali foi sustentado, ao ponto que a gente vê que o povo começou a crescer em quantidade. Havia mais pessoas, em determinado momento, mais pessoas morando no Egito, povo de Israel, do que o próprio povo do Egito, né? Que foi quando veio um outro faraó, que, como diz a palavra de Deus, que não conheceu a história de José, que não conheceu os feitos de José, o que José tinha feito pelo Egito na época da fome e da seca. Mas, mesmo assim, o Senhor sustentava o povo de Israel. Deus, ele tem o melhor para nós, sabe? Deus, ele usa pessoas como usou Arão e Ur para segurar e levantar os braços de Moisés ali durante a batalha com os amalequitas. Porque, irmãos, tenta imaginar você com as mãos levantadas, a pessoa não aguenta mais do que meia hora com os braços levantados, já começa a cansar, já começa a dar câimbras. A gente vê que Deus usou Ur e Arão e colocou uma pedra para que Moisés pudesse sentar, e eles ficaram sustentando os braços de Moisés até terminar aquela batalha. E Deus, ele usa pessoas hoje, sabe, com palavras de sabedoria, com palavras dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, para trazer sustento para a nossa alma, para trazer, sabe, um conforto, um consolo da parte de Deus para nós. Sabe, pessoas que às vezes estão até em dificuldades maiores do que nós. Às vezes tem situações que a gente fala assim, poxa vida, Deus, eu estou passando por essa luta, por esse contratempo, por essa tempestade. E de repente chega uma pessoa para você e fala, olha, ora por mim que eu estou precisando, ora por mim porque eu estou me sentindo mal, estou me sentindo deprimido. E aí você começa a orar pelaquela pessoa, e aquela oração é que te fortalece. Aquela oração é que põe você de pé, porque você sente que é uma pessoa mais necessitada ainda. E aquela pessoa, através da sua oração, ela foi suprida na sua necessidade. Ela foi edificada pela tua palavra, pela palavra que Deus te deu ao seu coração através da sua oração. Então isso é maravilhoso, saber que Deus usa pessoas como usou Arão e Ur, usa pessoas até hoje com sabedoria, com direção, com unção, para fortalecer outras pessoas. E isso é que nós precisamos cada vez mais buscar em Deus, descansar em Deus, porque sabemos que Deus usa pessoas até hoje para fortalecer a sua igreja, fortalecer aqueles que estão fracos, fortalecer aqueles que estão sem forças para continuar a caminhada. Eu acho tremendo porque até nos dias de hoje, a gente lê lá o Antigo Testamento, a gente vê que até nos dias de hoje Deus continua levantando pessoas para fortalecer a cada um de nós, nas nossas fraquezas, sabe? Nos colocar de pé e a gente continuar essa caminhada. Em 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis 17, diz assim a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Fala sobre a história de Elias, né? Diz assim, ó, a partir do versículo 8 até o 16. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que lhe dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água, para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão, na sua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar o resto de comida para mim e para meu filho. Comemo-los e morreremos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze ele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora.
Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos dias. O que essa passagem quer dizer para nós? Irmãos, que Deus ele envia Elias a Sarepta de Sidom, para que ali ele seja sustentado por essa viúva. Mas a gente vê que Deus ele envia, nesse texto que eu li, ele fala que ali Deus ele ordenou que a viúva o sustentasse, o desse de comer. Mas se você começa a ler o texto, você vê que Deus usa Elias com uma palavra, né? Faze esse bolo para mim, e não faltará azeite e nem farinha na sua casa, até que cesse essa fome sobre a terra. Elias foi sustentado porque aquela viúva, ela reconheceu um profeta de Deus, um homem de Deus, e creu naquela palavra. Ela tomou posse daquela palavra. Ela poderia muito bem ter feito aquele bolo para ela e para o seu filho, ter comido lá dentro da sua casa, e esperado a morte chegar. Mas ela creu na palavra do profeta. E Deus usou o profeta para que fosse sustentado pelaquela viúva e que sustentasse aquela família. Eu acho tão tremendo porque Deus ele usa pessoas que, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas suas falhas, nos seus erros, através de uma oração, através de uma palavra, sustenta outras pessoas, sustenta outras famílias, sabe? Na verdade, aqui, Elias não foi sustentado, quem foi sustentado foi aquela família, porque creu na palavra de Deus, sabe? Tomou posse naquela palavra que o profeta declarou: olha, não faltará azeite, não faltará farinha, até que cesse essa fome sobre a terra. Eu creio que o azeite não cessou, eu creio que a farinha ainda não cessou. O azeite que Deus tem para derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, ainda está sendo derramado. Sabe? Nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, sabe? Saber que as bênçãos de Deus, que o sustento do Senhor ainda está sobre a nossa vida. Mesmo que a gente erre, que a gente fale, que a gente até mesmo murmure, o sustento do Senhor ainda está sendo derramado sobre a nossa vida. Essa viúva, ela creu, ela tomou posse dessa palavra e ela foi sustentada todos os dias. A Bíblia não fala até quando durou aquela fome, mas diz que ela seria sustentada todos os dias. E você será sustentado pela palavra de Deus, pelo azeite do Senhor, todos os dias. Basta você crer. Às vezes a gente murmura, fala: Senhor, como está faltando isso, está faltando aquilo, eu não tenho mais forças. O Senhor levanta alguém, levanta um profeta de Deus, e a pessoa vem até a sua casa e te sustenta, e traz um alimento, e traz uma palavra que te edifica, que transforma tudo aquilo que nós estamos passando em um ambiente de paz, em um ambiente onde o Espírito Santo de Deus reina, sabe? Onde tudo é transformado, porque a gente tem que crer no que o Senhor está falando, no que o Senhor está trazendo ao nosso coração. A gente, se não crer, sabe, se a gente não tomar posse, a gente acaba perdendo a bênção. A gente acaba perdendo esse azeite que está sendo derramado sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Como eu sempre repito, aonde a gente coloca os nossos pés, o azeite, a bênção do Senhor está sendo derramado, a gente está sendo sustentado ali, porque o Senhor se faz presente em nós. O Senhor se faz presente na sua vida. Às vezes você fala assim: eu sou tão pequenino, sou tão pequeno. Sim, Jeremias também ele falou isso: eu sou novo, eu sou jovem, eu sou pequeno, não sei nem falar. Mas Deus o chamou para um grande ministério. Deus chamou você para um grande ministério, quer usar você como um profeta de Deus para sustentar outras pessoas, para levar o alimento que é a palavra de Deus para outras pessoas, e elas serem curadas, elas serem alimentadas, serem fortalecidas no Senhor.
Isso é maravilhoso. E é isso que nós precisamos ter, esse amor, esse apego a isso. Saber que Deus usa cada um de nós como ferramentas na mão dele para alimentar outras pessoas com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento. E uma outra passagem que eu acho muito tremenda, está lá em 2 Reis também. Eu li 1 Reis, agora é 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, para você ver como que Deus ele usa as pessoas, ele usa os seus servos. Diz assim a partir do versículo 1: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor, para levar os meus 2 filhos, para lhes serem como servos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em sua casa? Respondeu ela: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha novamente aí a palavra azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Aí o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do restante do azeite. Uma mulher, que me diz o texto lá no primeiro versículo, uma mulher, né, viúva dos filhos dos profetas. Ela declara para Eliseu: Olha, o meu marido, né, servo do Senhor, temente ao Senhor, morreu. E um credor veio querer levar meus filhos para serem seus escravos, seus servos, por causa da dívida que eles tinham. Eliseu, ele não tinha condições financeiras de ajudar aquela viúva, mas ele tinha algo tremendo, que era a palavra de Deus. E o mais interessante é que Eliseu ele pergunta para aquela mulher: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa hoje? E ela responde: eu só tenho azeite. Eu só tenho azeite na minha casa. Eliseu fala para ela assim: ó, vai, então pede para os seus vizinhos vasilhas, né, vasos, e enche. O interessante é que ele destaca assim, irmãos, não poucos. Então significa o quê? Pega o máximo que você puder de vasos e vasilhas, entra na sua casa, fecha a porta e deita o azeite que você tem em cada vasilha. Às vezes o azeite está sobre a nossa vida. Às vezes a gente está transbordando do azeite de Deus, da palavra de Deus, sabe, do poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E tem muitas pessoas necessitadas. E às vezes as pessoas falam assim: não sei como te ajudar. Pega isso que você tem, sabe, que é a palavra de Deus. Derrama sobre aquele necessitado, derrama sobre aquela pessoa que precisa ouvir algo de Deus, que precisa ser sustentado pelo Senhor. Essa mulher pegou o azeite e começou a encher os vasos, as vasilhas, e enchia, colocava de lado, enchia, colocava de lado. Irmãos, quanto mais você declara a palavra de Deus aonde você está, as pessoas necessitadas, Deus ele vai te enchendo cada vez mais, vai te enchendo cada vez mais. E essa mulher encheu, chegou a um ponto que não tinha mais vasilhas. E falou para os filhos: traze mais. Os filhos falaram: acabou, não tem mais vasilhas para encher de azeite. Ela comunicou ao profeta Eliseu: olha, não tenho mais vasilhas e o azeite parou. Vai, vende o que você tem, paga a sua dívida. Ele fala no último versículo: paga a tua dívida
e tu, teus filhos, vivei do restante. Quando ele fala vivei do restante, ele quer dizer assim que o azeite ele não parou. Não parou porque ali acabou as vasilhas, ele parou, mas ainda tem ali azeite nos vasos, nas vasilhas, para que você possa viver, para que você possa vender e sustentar a sua família. O azeite que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus entes queridos, das pessoas que você ama. Irmãos, derrama esse azeite. Leva a palavra de Deus. Leva aquilo que possa transformar a vida das pessoas. Transformar para melhor, onde a pessoa vai ser sustentada pela palavra que Deus está derramando sobre a sua vida. Deus quer te usar. Deus quer que você seja um vaso que seja cheio desse azeite e derrame a palavra de Deus sobre as pessoas que estão ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, atrás, para que elas sejam fortalecidas no Senhor. E cada vez que você fala mais, o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar da palavra de Deus. Por mais que você declare a palavra de Deus, mais ele vai te encher para você declarar a palavra de Deus. E você vai começar a falar, e as pessoas vão ser, sabe, fortalecidas. E elas vão te procurar, não porque você fala bonito, não porque você tem uma boa roupa, não porque você tem um bom penteado, não porque você anda bem perfumado, mas porque o que sai de você é a palavra de Deus. O que sai de você é o sustento para outras pessoas. Porque o Senhor tem te sustentado do alto com esse azeite. Sabe, tem enchido você, tem te fortalecido você, para que você seja um Arão, um Ur, aonde você sustenta o braço daquela pessoa que está carente, que está necessitada, que precisa de algo da palavra de Deus. Às vezes a pessoa está ali, ó, caída. Deus ele vem e te usa como um Ur, como um Arão, e você pega na mão daquela pessoa, levanta, vamos juntos, a gente está junto nessa caminhada, segura aqui, vamos junto, eu te fortaleço com a palavra de Deus, o Senhor vem e te fortalece, te sustenta com a palavra, e você sustenta aquela pessoa, e você se torna um canal de bênção para outras pessoas. A gente vê que Arão e Ur não se cansaram de ficar segurando os braços de Moisés, porque eles viam que quando eles faziam isso, Israel prevalecia. E você, tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que quando você derrama esse azeite da palavra de Deus que está na sua vida, na vida de outras pessoas, que a pessoa vai ser abençoada e vocês vão se alegrar junto. Vocês vão glorificar a Deus junto. Né? Como diz assim no último versículo, vocês vão estar dividindo junto essa bênção de Deus para a glória do Senhor. E eu creio que juntos nós vamos nessa caminhada ali, olha, continuar lutando, continuar fortalecendo um ao outro. O azeite naquela época, né, mudando aqui um pouco, eu acredito que o azeite naquela época era algo de valor muito alto. Porque quando Eliseu fala para ela assim, ó, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Então ele tinha um certo valor, sabe? Ele tinha um certo valor que era o ponto, chegava ao ponto, aliás, de pagar uma dívida. Amém? E um outro texto que eu quero ler com vocês, né? Que está lá em Salmo 37. Eu quero abrir aqui Salmo 37. Salmos, capítulo 37. Versículo 25. Ele diz assim: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa era a vida dessa viúva. O marido dela temia ao Senhor, era servo dos profetas, mas ela tinha uma dívida. Mas o Senhor não permitiu que ela mendigasse o pão. O Senhor não permitiu que os seus filhos fossem levados para serem escravos. O Senhor não permitiu que eles fossem ser servos de outras pessoas para pagar a dívida. O Senhor a sustentou. O Senhor entrou com providência. O Senhor moveu ali céus e terra para que ela fosse sustentada. E esse versículo de Salmo fala que jamais vi um justo mendigar o pão, ou a sua descendência. Porque aqueles que temem o Senhor, irmãos,
A bênção do Senhor alcança até a sua descendência, a sua próxima geração. É bênção do Senhor que se estende até a próxima geração. Eu acho maravilhoso esse salmo porque a gente não tem o que temer, somente a Deus, que é aquele que nos sustenta, aquele que traz o alimento. Sabe, Deus, ele pode permitir uma seca, sabe, o Senhor pode permitir uma fome sobre a terra, mas aos teus servos, ele vai saciar a sede, ele vai saciar com o pão. Ele não vai deixar que você passe pelo deserto sem água, sem o pão, sem a sombra, sem iluminar o seu caminho por onde você está andando. O Senhor, ele vai estar te sustentando a cada passo. Apenas creia isso. Às vezes a gente tem medo de dar um passo de fé, né? Com medo que quais vai ser as consequências. Se esse passo de fé for junto com o Pai, junto com o Senhor, irmãos, você pode caminhar à vontade, de olhos fechados, porque o Senhor é que guia o seu caminho. Um outro texto que eu quero ler para vocês é um outro profeta também, 2 Reis, capítulo 2. Agora a gente volta lá em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. A partir do versículo 1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia do seu servo Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando-o sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, elevando-o sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Calai-vos. Disse, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram ao Jordão. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a cerca de distância deles. Ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em pés seco. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Eu vou repetir, hein? Peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Uma outra tradução fala assim: eu peço uma porção dobrada do espírito que está sobre ti. Tornou Elias e disse: dura coisa pedisses. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não te fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Irmãos, a gente vê que Eliseu, em todo instante, ele acompanhava Elias na sua jornada, porque Elias simplesmente, depois da batalha com os profetas ali de Baal, simplesmente ele chegou diante, né, chegou do lado de Eliseu e falou: segue-me. E Eliseu largou tudo,
pegou ali a sua junta de bois, matou os bois, pegou a madeira, fez ali uma comida, assou os bois, dividiu com as pessoas que estavam lá e começou a seguir Elias. E eu creio que Eliseu ele aprendeu tudo com Elias. Ele viu a unção, o sustento do Senhor que estava sobre Elias. E ele acompanhava praticamente, vamos dizer, um discípulo de Elias. E a gente vê que Elias ele falava, olha, eu vou para Betel, fique aqui. Eliseu falava, não, de forma alguma eu vou sair de perto de ti. Fica aqui que eu vou até Jericó, de forma alguma eu vou sair de perto de ti, porque a unção que estava sobre Elias era algo tremendo, era algo maravilhoso, que de forma alguma Eliseu queria perder aquela oportunidade de ter aquilo com ele, de ser como Eliseu, sabe, de ser cheio da presença de Deus como Elias era, de ser sustentado pela presença de Deus como Elias era. E a gente vê que quando eles chegaram ali, que no última passagem que fala que eles estavam ali no Rio Jordão, né? Ele fala que, olha, pede-me o que quiseres, e assim será feito. A única coisa que Eliseu pediu foi uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Elias ainda responde, olha, dura coisa você pedisse, mas se me veres subindo, se te fará. Senão, não te fará. E a gente vê que Eliseu foi um homem, um grande profeta de Deus. Deus usou ele de uma maneira tão maravilhosa, tão tremenda, que eu creio que a porção que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. Irmãos, existem pessoas cheias da unção de Deus. Existem pessoas com a sabedoria de Deus. Existem pessoas que, ao abrir os seus lábios, elas falam coisas que a gente sabe que vem de Deus. E esse tipo de pessoa, essas pessoas, lógico, a gente maldita o homem que confia no homem, mas quando você sente que aquela pessoa é uma pessoa de sabedoria de Deus, irmãos, a gente tem que andar junto, sabe? A gente tem que orar junto, a gente tem que buscar junto, a gente tem que estudar junto, porque são pessoas usadas por Deus. São pessoas que Deus levantou tão tremendamente na nossa vida, que apenas de você conversar numa roda de amigos, você é edificado pela presença da pessoa. E a gente vê que Eliseu sentia isso em Elias, sabe? Ele sentia esse espírito que estava sobre Elias. Ele sentia, sabe, essa presença de Deus que era sobre Elias. E a gente vê que o que ele pediu foi algo duro, né? Foi algo assim que o próprio Elias falou, olha, dura coisa você pedisse. Mas você, se me vires e subires, sendo separado de ti, você receberá. E eu creio que Elias viu, porque a presença de Deus foi tão maravilhosa naquele momento, quando Elias foi elevado ao céu, que eu creio que Eliseu ele recebeu a unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, que o mesmo manto, né, a mesma roupa ali que Elias usava, ficou com Eliseu. E da mesma maneira que Elias fez ali no Rio Jordão, que abriu no meio, Eliseu também fez. E ali começou o ministério de Eliseu, porque ele creu na unção que estava sobre Elias. Ele creu na autoridade que estava sobre Elias, na sabedoria que estava sobre Elias. Elias não era um homem que tinha sabedoria terrena, mas era uma sabedoria de Deus. Era um homem temente a Deus, que enfrentou os 450 profetas de Baal ali, crendo na unção de Deus, crendo no agir de Deus, sabe? De uma pessoa cheia do poder de Deus. E a gente vê que esse poder de Deus veio sobre Eliseu. E a gente vê que Eliseu ele foi tão usado por Deus que, olha, eu destaquei aqui alguns detalhes, né, sobre o ministério de Eliseu. Ele aumenta o azeite da viúva, que foi a passagem que eu acabei de ler. Naamã é curado de uma lepra de todo o seu corpo, apenas com uma palavra que Eliseu declara: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e ali será curado. Apenas com uma palavra. Ele não precisou nem se levantar do seu lugar, ele apenas declarou uma palavra: vai e mergulha 7 vezes no Jordão e será curado.
Eliseu faz flutuar o machado de ferro que havia caído no rio, que eles estavam com um servo dele estava usando esse machado que era emprestado. Conforme ele foi usar o machado saiu, escapou da sua mão, caiu dentro do rio. E Eliseu joga um graveto dentro daquele rio e o machado flutua. Olha a unção, olha a autoridade que estava sobre a vida de Eliseu. E Eliseu profetizou também contra o rei Acabe e contra Jezabel. Qual seria o fim deles? Olha que tremendo. E essa autoridade, irmãos, está sobre a sua vida também. Basta você ter o temor do Senhor, basta você buscar ao Senhor, basta você pedir ao Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero experimentar isso. Para algumas pessoas isso é difícil porque as pessoas têm medo dessa autoridade. Algumas pessoas têm medo de ser usado por Deus como uma ferramenta poderosa, mas, irmãos, isso é tão tremendo. Quando você impõe as mãos sobre uma pessoa e você ora, a pessoa é curada, a pessoa é restaurada, restabelecida na presença do Pai, a pessoa liberta de demônios. Quando alguém vem conversar com você e você abre os seus lábios e o que sai é sabedoria de Deus. Isto é maravilhoso e é isso que nós temos que pedir a Deus cada vez mais. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Irmãos, então por que nós vamos ficar com nossos lábios fechados? Por que nós vamos ficar com medo de ser usado por Deus? Deixa Deus te usar. Deixa Deus pegar você e usar como um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Peça sabedoria. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, eu não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento da palavra de Deus. Peça. Que a própria palavra está falando que ele dá liberalmente. Ele não dá para você se gabar, ele não dá para você ser melhor que o outro. Ele dá para que você abençoe o outro. Ele dá para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Elias foi uma bênção na vida de Eliseu. Tudo que Elias fazia, Eliseu, ele olhava, ele aprendia com aquilo. E é assim que nós também devemos ser, sabe? Ser bênção na vida de outras pessoas. Ser bênção como Arão e Ur foi na vida de Moisés, sustentando os braços levantados de Moisés, até verem a vitória do povo de Israel. Isso é maravilhoso. E é isso que nós precisamos, sabe? Mas as pessoas têm medo. Eu não sou nada, eu sou pequenino. Não. Peça a sabedoria do alto. Peça a sabedoria de Deus. Que Ele vai te encher, como Ele encheu os vasos, as vasilhas daquela viúva com azeite. É dessa maneira que Deus quer fazer na sua vida. Te encher de sabedoria, te encher de unção, te encher de autoridade, de poder, de ousadia na palavra. Para que as portas do inferno tremam mesmo quando você abrir as suas bocas e orar, e interceder e ensinar alguém a palavra de Deus. Deus, ele quer te usar na oração. Deus, ele quer te usar você na intercessão, no evangelismo, na pregação da palavra, sabe? Declarando para as pessoas que só o Senhor é Deus. E quando você declara isso com unção, com autoridade, o inferno treme. O inferno treme e Deus, ele quer te usar para isso, sabe? Seja até mesmo ajudando os necessitados, sabe? Ajuda mesmo quem precisa, sabe? Às vezes a pessoa pede, eu preciso só de 10 centavos, se você tem, ajuda. E abençoa, sabe? Declara para a pessoa, Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Declara a palavra de Deus, até num bom dia que você dá para as pessoas. Declara a palavra de Deus. Aquilo vai fortalecer, sabe? Bom dia, Deus te abençoe. Deus te abençoe, vai ser algo tremendo na vida da pessoa, porque ela vai receber aquilo, sabe, como um sustento para a alma. Às vezes a pessoa não dá nem bom dia. Mas quando você recebe um bom dia, Deus te abençoe, irmãos, aquilo ali te fortalece todo o resto do dia. É um alimento para a nossa alma todo o restante do dia. Deus, ele quer te usar. Eu quero trazer mais um versículo lá de Isaías. Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Deus quer nos usar, cada um de nós, sabe? Do nosso jeitão, da nossa maneira. Mas o Senhor quer nos usar. Isaías 59, versículo 1.
Ele diz assim, tão tremendo é esse versículo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder te ouvir. Irmãos, o Senhor, eu creio que Ele, como diz a palavra de Deus, Ele se inclina do seu sublime trono para ouvir as nossas orações, os nossos clamores, os nossos pedidos. Então por que eu vou ter medo de pedir? Por que eu vou ter medo de clamar a Deus? Sabe? E eu vejo que um dos maiores sustentos do Senhor está ali no Novo Testamento, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, ele multiplica pão e peixe. Diz a palavra de Deus para sustentar quase 5.000 pessoas. Irmãos, quer um sustento maior do que esse? Deus fazer um milagre de sustentar 5.000 pessoas. Imagine Deus fazer esse milagre na sua vida, que você abrir os seus lábios e Deus te usar numa pregação, num evangelismo, numa oração, numa intercessão. E todo esse mover do poder de Deus alcançar 5.000 pessoas. Assim como Deus usou Pedro, um simples pescador, transformou aquele homem num pescador de almas, que no dia de Pentecostes, ao abrir os seus lábios, 3.000 almas foram salvas. 3.000 almas foram agregadas ao livro da vida. Por quê? Porque o que ele recebeu do Senhor, ele pôs em prática. Porque o sustento que ele recebeu ali, andando com Jesus Cristo, nos 3 anos de ministério de Jesus Cristo, ele pôs em prática. Ele abriu os seus lábios, aquelas pessoas foram edificadas pelaquela palavra. E o Senhor quer te usar, a abrir os seus lábios e edificar quem está próximo de ti. Aquele que está chorando, que o Senhor te use para edificar aquela pessoa, para sustentar com a palavra de Deus. Aquele que está triste, aquele que está deprimido, aquele que está abatido, o Senhor quer te usar você para sustentar aquelas pessoas, sabe? Nem eu falei agora há pouco de você pegar aquela pessoa, abraçar e falar, olha, estamos juntos. Eu estou orando por você e eu creio que a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida. Irmãos, você vai ser esse vaso de azeite sendo derramado sobre a vida daquela pessoa e aquela pessoa sendo edificado pela palavra de Deus que está sobre a sua vida. Que nós possamos ter essa coragem, sabe, de Eliseu, de falar assim, olha, porção dobrada, Senhor, eu quero uma porção dobrada do Teu Espírito sobre a minha vida, para proclamar cada vez mais o reino de Deus. As pessoas, nesse período, nesse ano que passou, nesse período de pandemia, muitas pessoas se entristeceram, muitas pessoas se afastaram das igrejas, muitas pessoas se esfriaram. Mas Deus quer te usar, você, cada um de nós, para ser o sustento para essas pessoas, para ser o sustento para essas vidas, para que elas possam novamente voltar à presença de Deus, voltar para os caminhos do Senhor. Eu creio que quando tudo isso passar, Deus ele vai usar muitos e muitos de nós, sabe, cheio dessa porção dobrada do Senhor, para evangelizar, para declarar que só o Senhor é Deus, só Ele é que é o caminho que devemos seguir, que Jesus Cristo é o único caminho. Eu creio que a partir do momento que nós levantarmos as mãos e declarar só o Senhor é Deus, irmãos, muitas vidas serão salvas. Deus vai te usar com o azeite que Ele está derramando sobre a sua vida. Porque esse azeite não parou, o Senhor não parou de derramar esse azeite. E eu creio que esse azeite que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida, vai alcançar muitas pessoas. E elas vão ser edificadas pela palavra que o Senhor vai usar. Ao abrir os seus lábios, o Espírito Santo vai usar a sua boca para declarar o sustento para quem está do seu lado. Sabe, para nossos vizinhos, para nossos amigos do trabalho, para nossa família. Irmãos, Deus quer te usar. Assim como usou Ur e Arão para sustentar os braços de Moisés, até a vitória chegar. Que nós sejamos essas pessoas que sustentamos outras pessoas até a vitória chegar, até a bênção do Senhor chegar sobre aquela vida. E nós juntos vamos glorificar o Senhor. Amém? Eu quero concluir que eu não sei qual a sua necessidade. Eu não sei qual a sua dificuldade. Eu não sei qual o problema.
mas eu quero declarar que nós estamos juntos, sabe? Eu quero, através das orações, interceder por você, interceder por seus entes queridos, sabe? E declarar que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor, Ele não tirou a mão. O Senhor não encerrou de derramar o azeite sobre a minha e sobre a sua vida, sobre as famílias, sobre aqueles que temem ao Senhor. O Senhor não cessou de derramar esse azeite. E Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle de nada. Sabe, o Senhor, Ele está caprichando na sua bênção. Está demorando? Ah, irmão, está demorando. Sim, mas você pode ter certeza, o Senhor está caprichando em nome de Jesus. Seja uma bênção, seja um canal de bênção, seja aquele que fala assim, Senhor, eu quero essa porção dobrada sobre a minha vida, porque eu alcançar muitas e muitas vidas para o seu reino, para a glória de Deus. Amém? Amém, queridos? Eu quero nesse momento orar e declarar sobre a sua vida, sabe, a autoridade do Senhor, o poder de Deus, a unção, a ousadia do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, eu te peço, Senhor, nesse momento, que as ricas bênçãos do Senhor, a unção dobrada do Espírito Santo sobre a vida desses que estão assistindo essa ministração, a ousadia na palavra, Senhor, tira todo medo, tira toda vergonha, e que essas vidas possam, Senhor, se achegar a Ti e ser um canal de bênção nas suas mãos, Pai. Que cada um possa ter esse desejo, Pai, ardendo em seus corações, queimando em seus corações, de ser um canal de bênção para o próximo. Que o Senhor venha usar cada um, Senhor, como usou Ur e Arão ali para sustentar os braços de Moisés até a vitória chegar. Que o Senhor use cada um que está ouvindo essa ministração, aonde essa ministração chegar, que o Senhor use cada um para ser um Ur, um Arão e levantar os braços, sustentar aqueles que estão necessitando, até a bênção do Senhor chegar e juntos declarar que só o Senhor é Deus, que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre cada um e que todo medo, todo temor, toda vergonha de não ser um instrumento das suas mãos caia por terra e que possamos levantar as mãos e fazer igual Eliseu, eu quero essa porção dobrada, eu quero a sabedoria do alto sobre a minha vida, eu quero ser usado como instrumento nas tuas mãos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe e creia no sustento do Senhor. Não tenha medo. Creia que o Senhor está te sustentando, a ti e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.